Olha, para nos ajudar a entender esses dados, gente, sobre apreensões de jovens aqui no estado do Ceará, nós vamos conversar a partir de agora com o Tiago de Holanda, que é sociólogo e coordenador do Comitê de Prevenção à Violência da Assembleia Legislativa do Ceará. Está aqui conosco em linha. Boa noite, Tiago, seja bem-vindo, tudo bem? Boa noite, Elânio. Estamos aqui para fazer esse diálogo importante, né? Para a gente perceber aí que um grande problema que temos hoje aqui no Ceará, no Brasil, né? Afeta principalmente a juventude, né? Que são os altos índices de homicídio. E o Comitê de Prevenção da Alesse fez um estudo em 2016 e depois em 2020 que constata que o adolescente que tem passagem por medida socioeducativa, ele tem muito mais chance de ser vítima de homicídio do que um adolescente que não passou. Ou seja, para a gente pensar numa política de redução de homicídios e de violência armada no Ceará, a gente tem que dar atenção para esses adolescentes, para que eles não reincidam, né, nas medidas socioeducativas quando saem, mas também para que eles não morram, né? Então, isso a gente tem divulgado muito a pesquisa Vidas por um Fio para falar que oportunidade para a juventude é o que vai fazer com que a violência reduza, que esse cenário de atos infracionais que colocam adolescentes em unidades de internação, no meio aberto, é fundamental. Olha, para trazer dados para vocês, gente que estão nos acompanhando, a média de jovens apreendidos aqui no estado do Ceará por atos infracionais é de 6 por dia. Mesmo em tendência de queda, como a gente trouxe aí na reportagem, né, nos últimos anos, desde 2020, a gente tem uma redução a cada ano na quantidade de apreensões feitas exatamente desses jovens, né, de até 17 anos aqui no nosso estado, mas ainda é um número considerado alto. Tem algo que a gente possa explicar, Tiago, para essa quantidade de jovens tão grande ainda envolvida com o crime aqui no nosso estado? Primeiro, falar que esses números de internação têm sofrido uma redução no Brasil. Aqui no Ceará também se refletiu, como a matéria disse, em 2015, 16, nós passamos por um colapso no sistema socioeducativo, muitos jovens internados nas unidades, as unidades com cenas de rebelião, de violência e tudo. Isso foi, né, a partir da instauração da superintendência do socioeducativo, se organizando melhor, né? Então, hoje no estado, a gente tem menos adolescentes internados. Eu acho que é muito importante que o fortalecimento de medidas em meio aberto, de forma muito eficaz, ela pode reduzir muito a reiteração, ou seja, do jovem cometer novos atos infracionais, né? Mesmo que ele cometa um ato infracional leve, depois ele pode reiterar uma medida de internação, porque se envolveu num ato infracional, mas violento. Então, esse trabalho tem que ser feito muito antes dele chegar numa unidade de internação. E aí, o que a gente tem discutido no comitê é que essa passagem pelo socioeducativo, né, porque a gente já teve uma falha do Estado anterior à entrada dele, né? Ele poderia ter sido atendido ainda quando começou a dar sinais de envolvimento com violência, com a carreira criminal, que poderia ser barrado lá no início, né? Hoje o Ceará vive também, e o Brasil, principalmente o Nordeste, uma disseminação de grupos armados, né? Que a gente chama de facções criminosas, e grupos armados que têm também arregimentado adolescentes para os seus exércitos, para as suas frentes aí de confrontos armados e colocando eles também como a linha de frente para cometimento de homicídios, né, para se afirmar dentro daquele coletivo, daquela irmandade, para conseguir ter uma mobilidade maior. Então, você tem mais adolescentes envolvidos com crime contra a vida, mas também lembrar que com o aumento da polícia ostensiva faz também com que crimes contra o patrimônio, roubos, furtos, pequenos traficantes com pouca quantidade, sejam apreendidos em flagrante, né? Então, coloca também mais adolescentes aí, porque são eles que
também estão nessa frente dentro dos grupos armados, fazendo esse tipo de atos ilícitos. Então, há uma questão que caminha por aí para a gente ir analisando o aumento da apreensão desses adolescentes, mas sem parar de chamar a atenção para que esses adolescentes também, se não tiver uma política bem consolidada de pós-medida, quando ele sai, ele pode voltar a reiterar em outros atos infracionais ou até morrer. E a gente quer que essa passagem não seja só uma marca estigmatizante, que esse adolescente fique ainda mais isolado, à deriva das políticas públicas, mas que ele, depois que passe por uma medida socioeducativa, ele possa sim ter oportunidades para ter outra trajetória longe da violência e com possibilidades de ter uma vida segura, digna, protegida, sem reiteração em ato fracional. E esses dados de reincidência, infelizmente, acontecem na prática, né, Tiago? Justamente Isso. no levantamento que foi feito, né, do Diário Nordeste, aponta aí que nós temos pouco mais de 1.200 jovens apreendidos, mas as ocorrências somam mais de 1.500, o que confirma, né, que muitos deles já são reincidentes nessas práticas. Isso no mesmo ano, tá, gente? Só em 2025. Nós estamos conversando com o Tiago de Holanda, que é coordenador do Comitê de Prevenção à Violência da Assembleia Legislativa, sobre esses dados de um levantamento que apontam aí os números de apreensões de jovens aqui no estado do Ceará, números que preocupam, né? Não apenas a questão da segurança pública, mas também a sociedade. Afinal, estamos falando de jovens que poderiam estar aí nas universidades, estudando, se capacitando, né? Para entrar no mercado de trabalho, fortalecer a economia, ajudar as suas próprias famílias, mas estão, infelizmente, a favor do crime organizado. Se tratando do perfil, nós temos aqui os dados também, Thiago. A maioria dos jovens infratores aqui no estado, olha só, no ano de 2025, são homens pardos, né? São pessoas do sexo masculino com até 17 anos e periféricos, moradores de zonas periféricas. Entre as cidades, Fortaleza lidera, seguida de Caucaia e Maracanaú, e no interior do estado nós temos aí as cidades com maior número de apreensões, Juazeiro do Norte e Sobral. O que esse recorte geográfico ele traz para a gente em relação à questão dessas apreensões de jovens? Então, tem uma dimensão que é estrutural, a gente não pode deixar de negar, né? Principalmente a dimensão de classe, são jovens, né? A violência, a gente fala muito, é resultado da desigualdade, da segregação. Então, se a gente tem um território que tem um baixo índice de desenvolvimento humano, a gente tem adolescentes que já estão fora da escola, poucos serviços e oportunidades com políticas públicas para aquele adolescente. Então, essa dimensão socioespacial já reflete bastante esse território, porque são adolescentes essa categorização ainda é muito difícil para a gente ter, mas a maioria são jovens negros e pardos, né? Juntando tudo, são na maioria jovens negros e jovens do sexo masculino também, a maioria deles, porque essa violência armada também está muito, coloca muito o adolescente menino nessas linhas de frentes de ações violentas, né? A conflitualidade também que a gente tem no cotidiano, ela acaba resultando numa violência, né? Não é mediada. A gente tem muitas armas de fogo circulando. Então a gente tem a dimensão estrutural e a gente tem essa dimensão conjuntural, que são facções que dominam hoje os territórios, muita arma de fogo circulando, a abordagem também da polícia muito violenta. Então isso vai colocando a cidade, né, e esses jovens numa situação de maior risco e eles vão mesmo cada vez mais também se envolvendo a atos infracionais como forma de existir no mundo, né? De consumir, né? A gente tem um atravessamento do consumo, a gente tem um atravessamento de pertencimento também que os jovens na sua subjetividade acabam, principalmente nessa fase de adolescência, sendo chamados a se agregar em grupos. Então, essas irmandades do crime acabam arregimentando maior esses adolescentes.
É isso, é um assunto denso que com certeza É, desperta, né, as atenções, os olhares e rende, claro, outras discussões posteriormente. A gente gostaria de agradecer, viu, ao Tiago de Holanda, sociólogo, coordenador do Comitê de Prevenção à Violência da Assembleia Legislativa do Ceará, pela participação, viu, Tiago? Já fica o convite para, em uma obrigado. outra ocasião, a gente trazer novas informações e análise a respeito Certo. desse assunto. Obrigado. Tá bom, estamos aqui. Obrigado.